Olá, boa noite, tudo bem? Estamos aqui de novo, agora para falar de um assunto super bacana, super importante. A gente vai ter com a gente aqui a nossa convidada de hoje, a Amanda. Daqui a pouquinho ela já deve estar entrando por aqui. Vamos só esperar ela chegar. Tenho certeza que vai ser bem bacana, que vai ser bem legal, que nós vamos falar de muitas informações, vamos dar muitas informações importantes para vocês sobre um assunto realmente bem importante, que é o olhar além do diagnóstico. A Amanda já está entrando. Olá, Olá, e ela chegou. boa Então a Amanda noite. já está por aqui. Só colocar um fone aqui para facilitar ouvir você. Facilita mesmo, facilita um pouquinho. Ai, Bom, então vamos lá. Então, para quem não conhece ainda, para quem não viu ainda, corre lá depois na página dela. A Amanda é uma psicóloga, hoje ela é coordenadora regional de saúde das APAES do Paraná. Além disso, ela também é psicoterapeuta, ela atende famílias e crianças. E acho que ninguém melhor para falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje do que ela, que está nesse ambiente, que está com essas crianças todos os dias, que ampara essas famílias. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para todo mundo. isso aí. Que legal, Kedna. Então é uma honra participar, né, com você para falar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho vivenciado, né, cada dia mais. Uhum. Só uma ressalva assim a respeito da coordenação, né, que é a coordenação frente à regional de Apucarana. Então aqui frente às nossas 16, 17 APAES, que são aqui da nossa regional. Deixa eu ver, acho que assim fica melhor. Ai. Uhum. Então, eu acho que esse tema é um tema que a gente pode abordar falando como, assim como nós falamos mesmo ali nos stores, como foi a nossa Sim. publicação, né? O quanto é importante esse olhar para o profissional, né? Uhum. E também para as famílias. Então, hoje eu acho que a Sim. gente pode estar falando então para essas duas partes fundamentais aí que auxiliam Sim. tanto no tratamento das crianças, dos adolescentes, né? Sim, e principalmente porque às vezes a gente tem a ideia de que já é profissional, então tá tudo certo. E muitas vezes não tá, a gente também tem dúvida, né? E Sim, acho e que é isso que é como? E como? importante, né? Sim. Então, assim, Kedna, eu acho que uma coisa que é muito importante também quando a gente fala, para a gente começar aí já pensando nos Sim. profissionais, né? Uhum. Então, o quanto é importante que nós, como profissionais, possamos olhar, né, além desse diagnóstico, pensando se nós estamos aptos a sugerir algum diagnóstico, se a gente tem realmente o Sim. conhecimento adequado, né? Então, assim, porque às vezes não, eu falo a maioria das vezes, né? É, a nossa fala é muito importante para aquela família que busca que está ali presente, né? Buscando sobre aquilo que a gente entende, buscando uma ajuda, um auxílio. Então, se nós não temos o conhecimento adequado sobre aquele respectivo tema, se nós temos um olhar não tão especializado mesmo para aquilo, né? Nós podemos sugerir alguns diagnósticos de impacto para aquela família, sem pensar em como aquela fala nossa vai de certa forma, modificar aí o olhar dessa família para a criança, né? E o quanto é difícil. Nossa, eita! Falhou aí? Não falhou a internet, mas falhou a voz. Olha que beleza. Sim. Então, hoje, Acontece, ó. enquanto a gente estava até comentando, né? Nós conversamos um pouquinho antes, né, da Sim, live para colocar aí os assuntos em pauta, né? Então, assim, o quanto é importante a gente tomar cuidado como profissional em sim. rotular a criança, né? E o quanto a E gente dar nome. precisa, e o quanto a gente precisa buscar sempre respaldo, né, Amanda, no sentido de que,
fiz um diagnóstico, então tá tudo certo, esse paciente já tá ok. E muitas vezes não é assim que funciona, né? O diagnóstico ele está muito relacionado com o momento em que esse diagnóstico é feito, as influências ambientais no momento daquele diagnóstico, no momento da vida daquela Sim, criança, né? O que estava acontecendo com sim. ela naquele momento. Então, isso é muito importante também que a gente não perca nunca esse olhar. O diagnóstico não é sentença, né? Então, quando a gente dá Isso uma mesmo. hipótese diagnóstica, quando a gente levanta alguma possibilidade diagnóstica para aquele paciente, é importante a gente, enquanto profissional, ter essa certeza de que aquilo pode mudar, né? Uhum. E também pensar que nós precisamos ter uma rede de apoio, né? De profissionais Sim, mesmo, né? sim. Eu vi até esses dias você falando, eu acho que foi num vídeo, num story seu, a respeito da supervisão, né? A Isso, da respeito. terapia. Isso, né? É, Gostei bastante daquele vídeo que você fez. Então, para nós profissionais também buscarmos, né, ajuda sobre aquele caso, ou buscarmos ajuda para aquilo que nos fere também, né? Então, sim, assim, isso é muito importante, né? Ter uma equipe multiprofissional, eu sempre falo que nós não podemos trabalhar sozinhos, né? isso. É muito importante quando a família ela busca nossa ajuda e quando a gente fala, eu vou encaminhar para um neurologista, para um neuropediatra, para uma fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, enfim, quando eu vou Sim, encaminhar para outro profissional, aquela família, ela já espera da gente que a gente tenha alguns nomes, que a gente claro. tenha algumas pessoas, por quê? Porque ela confiou, ela depositou aquela confiança em nós. Então, se a Exato. gente não tem ninguém, se a gente fala, olha, eu não sei, olha lá no site, né? Busca lá na lista da Unimed, né? Eu sempre brinco, né? Então, olha, é muito vago, né? Porque Sim, ele confiou, né, na gente, ele confiou no profissional. Então, esse profissional, ele tem que fazer laços. Eu acho que sim. essa é uma questão muito importante, né? Fazer Fora que cria uma laços. desesperança, né? Quando você fala que não tem ninguém ali junto, porque se o pai ou a mãe tá ali com você, é porque no mínimo ele chegou até você por um laço de confiança. A nossa Isso profissão, mesmo. trabalha muito assim, né? Ninguém chega pra Sim. gente porque achou o nosso nome no livrinho da Unimed. Ele vai chegar pra gente É, porque teve algum laço de confiança que já estava com a gente antes, depois ou do lado da gente. E acho que é muito sim. desamparador, é uma sensação muito de desamparo quando você não tem essa rede de apoio junto com você e você encaminha para qualquer outro lugar, né? Eu concordo Uhum. que isso Sim, ajuda e muito até na questão do acolhimento das famílias, né? com certeza. Então, ter, né, esses profissionais, colegas mesmo Uhum. de trabalho, pessoas em que você confia ao ponto de Sim, você falar, não, olha, pai, mãe, família, pode levar lá em tal fonoaudióloga que, isso. né, eu confio naquilo, ou várias, né, algumas, então, assim, mas pessoas Ou que que a gente sejam do vai se nosso... conversar e tudo que for feito Isso, vai ser feito em comum acordo, vai ser feito em conjunto, né? Eu acho perfeito, que isso perfeito. ajuda muito no tratamento mesmo em si, né? Não Sim. só para o Hoje diagnóstico, mas para o mesmo, tratamento. sim, hoje mesmo, conversando informalmente com uma mãe, não um paciente, né? Mas com uma mãe, Aham. ela pontuou questões de sentir essa dificuldade entre os profissionais que atendiam a criança, o filho dela, né? Então, assim, um psicólogo que nunca foi na escola, uma fono que não sabe o que o psicólogo está fazendo lá e não conhece, nem conhece, né? Um neurologista, um neuropediatra que nem conhece Sim, o que é feito com a criança, né? Ou sim. até mesmo ela pontuar, eu levei o relatório, né, do meu filho para o neuro e ele nem leu, né? Então, assim, olha como que É. essa família, eu acho que isso é muito importante, assim, se colocar mesmo no lugar dessa família. Como Uhum. que a gente se sentiria, né? Não chegar num serviço, que é um Sim, serviço, né? Chegar ali e você levar um material do seu filho, levar algo que alguém teve um tempo, sim, escreveu e tudo, e a pessoa fala, ah, tá, entendi. E nem sequer dá essa atenção. sim. Então, nós profissionais que, né, falando agora só para profissionais, né, para que a gente tenha esse olhar cuidadoso, da escuta, né, qualificada, Exato. mas também de olhar para o que a família traz, os materiais,
Sim, exames, né? mesmo porque ele está ali no dito serviço de saúde, né? E como é É que isso fica? mesmo. Todo desintegralizado, todo o Frankenstein, né? Um só olha para a cabeça, o outro só olha para a fala. E aí, como é que Olha, fica? esse é um Como é que esse exemplo trabalho ótimo, hein? acontece, né? Sim, sim. É muito mais difícil você É, chegar num consenso, você chegar num tratamento efetivo, do que se todo mundo trabalhar junto, né? sim, com certeza. Tem É até uma igual a gente. pergunta, Amanda, como é que fica o trabalho multidisciplinar nessa época de distanciamento, né? Principalmente no desenvolvimento pedagógico. Muito interessante. Essa é uma questão muito importante, esse olhar para o Uhum. momento em que a gente está vivendo, É, né? Então, assim, esse é um momento que requer cautela a todo momento, né? Eu falo sim, cautela na saúde, cautela na educação, né? No olhar para o diagnóstico. Eu acho sim. que nós é um momento de ter cautela, é um momento de esperar, Uhum. de ter assim uma rede um pouco maior, Uhum. porque essa questão mesmo de como que fica esse atendimento, é isso que foi a pergunta? Eu não estou vendo as É, perguntas aqui hoje. a pergunta é essa, como eu fico o trabalho multidisciplinar nessa época de distanciamento, principalmente no desenvolvimento pedagógico. Eu não sei, mas eu entendi que talvez também, assim, também fiquei com uma dúvida, mas se for na questão Uhum. profissional, eu não diria que tem prejuízo significativo para esse trabalho, né, Amanda? Porque Sim, os trabalhos eles continuam acontecendo de forma eles não multidisciplinar, param mesmo nunca, né? sendo de forma virtual. É claro que com a E muito mais, criança, né? eu entendi que talvez seja no sentido de como é que a gente avalia uma criança nesse sentido, por não estar com a criança ali na nossa frente. Mas muitos desses Sim. atendimentos ainda estão sendo feitos de forma presencial. O atendimento É com a isso que eu criança ia, especificamente, né? sim, isso que eu ia pontuar. Então, eu acho assim que a questão do atendimento mesmo com a É, criança depende do lugar onde essa criança está, porque a gente sabe que sim. hoje tem lugares do Brasil, do mundo, enfim, que não está tendo Não pode sair na rua, nada né? presencial, né? Mas Uhum. eu também entendo que tem lugares, igual os lugares onde eu trabalho, onde eu atendo, né? Aham. Ficamos, sim, alguns períodos tudo parado, né? Uhum. Mas retornamos já, estamos com as avaliações, né? E já pensando aí, já falando um pouquinho também, Kedna, da importância que é essa família fazer parte Sim. desse trabalho, dentro pelo menos assim do que eu venho estudando muito, do meu olhar para essa família que busca ajuda, Uhum. hoje eu consigo perceber o quanto o meu trabalho com a família tem bem mais resultados, né, do que só Sim. ali com a criança, né? Eu falo ali Sim. 50 minutos, uma hora, que seja uma sessão maior, de uma hora e Uhum. meia, com a criança, dependendo da queixa, dependendo do que eu for trabalhar, é claro que eu tenho resultados muito significativos. Claro. Mas dependendo da idade da criança, dificilmente eu vou ter o mesmo resultado do que quando eu trabalho, eu oriento essa família, eu busco essa família para que ela tenha esse olhar de Uhum. fazer isso com a criança nos momentos de desafio, né? Nos momentos da estimulação, lá no dia a dia dela, Claro. né? Então, assim, isso não para, né? Pelo Uhum. contrário, igual você pontuou, e agora na pandemia, isso tem aumentado cada vez mais. Nós não temos mais horário de trabalho, né? Sim, sim, sim. A gente não tem mais Mas esse acho que é horário. importante também, né, não deixar essa sensação de que porque é feito um trabalho de forma online, ele tem um resultado, ele não é tão Inferior, né? eficaz, ele não é tão eficaz. A gente pode dizer que, de repente, sim, lógico, não dá para negar, você vai mais a passos mais lentos, a passos mais curtos, né? Mas que é um trabalho que não pode ser interrompido Sim. neste Mas, momento, Kedna, principalmente, né? pensando nessa questão de às vezes ir a passo mais lento, depende do paciente. Eu tive Aham, uma experiência, eu não atendia online. Na verdade, eu acho sim, que eu tinha um, dois atendimentos online antes da pandemia, tá. né? Então, quando iniciou a pandemia e eu, né, dei esse novo passo aí, né, para Aham, essa aham, nova
forma de atendimento, eu tive pacientes que estavam aí caminhando, principalmente adolescentes, né? Tá. Por quê? Essa é a forma de comunicação deles. É Ah, sim. assim que eles estão acostumados a se comunicar. Eles sabem muito mais do que a gente, né? Não só os adolescentes, pré-adolescentes, mas as crianças no geral. Sim. Então, eles se implicam demais, né? Então, eu utilizo dos jogos online, de coisinha que vai fazer coisas que eles entendem até mais que eu. E trago para Aham. eles, né, essa visão assim para eles me ensinarem o quanto é interessante que eu saiba aquilo que eles sabem, né? E assim o vínculo, ele acontece muito, muito além, assim, é muito incrível, né? Como que no início eu até achei, falei, nossa, acho que será que vai dar certo, né? Aham. E nossa, deu super certo. Então eu acho que o que implica mais mesmo é a questão da avaliação, né? Mas como eu disse, tem É, lugares que a avaliação a gente continua fazendo da mesma forma, tá. né? E aí, se a É, gente for pensar no contexto da família, quando a gente fala em diagnóstico, a gente percebe que nada mais é do que uma tentativa de nomear uma angústia que ela é muito particular, né? A família, quando sim, ela busca um diagnóstico, quando ela busca um nome para aquilo que está afligindo, é uma tentativa ali de buscar um nome para toda aquela angústia que ela está vivendo, para aquela situação que ela não sabe direito como lidar, porque é totalmente desconhecida. E quando você nomeia as coisas, elas se tornam mais fáceis de lidar. A gente sabe disso, sim. né? E aí, E como que a gente trabalha com essa questão, né? pensando na nomeação, a gente pode olhar as emoções das crianças, né? O quanto Sim. a gente trabalha com as crianças e com as famílias para que essas emoções sejam nomeadas. Quer fazer o quê? Uhum. É dar nome. É falar, ó, é isso que você está É. sentindo. Por que que você está se sentindo assim? Então, eu acho que quando a família busca, né, tem essa necessidade aí Uhum. de ter um diagnóstico, é bem isso que você disse, é uma busca para algo que está ali doendo, na verdade, nela. É porque fica aquela sensação de que quando eu tenho um nome para aquilo, ou para aquela coisa, ou para aquela sensação, ou para aquela angústia que eu estou sentindo, parece que fica mais fácil de lidar com aquilo, né? A Uhum. família muitas vezes tem Sim, essa sensação de que se o que o meu filho tem tiver um nome, vai ser mais fácil. Eu vou conseguir buscar uma cura, sei lá, uma forma mais rápida de que isso deixe de acontecer, ou que isso não aconteça, ou que isso aconteça de outro jeito, porque tem-se essa crença ainda, né? Se eu descobrir o sim, que é, aí eu consigo tirar do campo ali da cena. E muitas vezes não é sim. assim que funciona, né? Muitas vezes esse nome ele vem para atrapalhar e não para ajudar, né? Nossa, e como, né? Nós temos, pensando assim na família mesmo, eu acho que é Uhum, muito individual, né? Existem famílias que elas não estão preparadas ainda para ter um diagnóstico, uhum, né? Que ter um diagnóstico é apenas colocar um nome no que a criança tem e me se bastar de que eu não preciso mais fazer nada. Então, assim, eu posso justificar o mau sim, comportamento ou um sim. comportamento que para mim é estranho, é um pouco diferente, eu chamo um pouco de atenção nos ambientes sociais. Então eu posso ter uma justificativa. Ele faz isso porque ele tem tal coisa, Sim, né? Então, assim, eu acho que isso tem que ser. O profissional tem que ter um olhar muito, muito atento a esses sinais, para ver se essa família realmente ela está preparada para ter esse diagnóstico. Eu digo preparada para que ela vá em busca do que eu posso fazer então na minha casa, né? sim, O que que implica ele? Quais são os tratamentos que eu preciso buscar para ele, né? O que que a gente precisa fazer, mas não sim, por ele ter aquele diagnóstico. Eu sempre falo para os pais, né? Uma coisa que é muito bacana é assim, quando nós, família, nós olhamos algo que nos incomoda no nosso filho. Isso eu estou falando assim para crianças bem pequenas, né? sim, Então, sim, assim, um comportamento, se a gente pensar agora na pandemia, né? Se opondo muito ao que eu digo, tudo que eu falo ele não quer fazer, né? Ou triste demais, ou bravo demais, irritado demais. Tudo hoje, os sentimentos, as emoções, elas estão tudo à flor da pele. Então, e o quanto é exacerbada, importante, né? sim, sim. Então, assim, tudo lá, né?
Então, assim, o quanto é importante o profissional olhar para aquela família, identificar esses sinais, e essa família tenha, assim, ela consiga entender, então ela precisa estar preparada, né? Para Sim. entender aqueles comportamentos da criança e ver se realmente o que está acontecendo por trás, qual que é a função que está tendo esse comportamento. Uhum. Será que realmente eu só ter um diagnóstico vai resolver os meus problemas, né? Até Sim. que ponto eu só falar, meu filho ele tem TOD, ou ele tem o TDAH, ou ele tem ansiedade generalizada, né? Ele está com crise de ansiedade, de pânico, ele tem depressão, né? Então, que a gente está vendo bastante. Então, assim, será que só eu dar esse nomezinho, será que vai resolver? Vai me ajudar no quê? Né? Eu Tá. estou realmente, minha família está preparada para pensar, bom, ele está com esses, eu sempre falo assim, quais realmente são os comportamentos ali, quais são as características, né? Então, Uhum. as características lá da depressão, quais são essas características? E o que eu vou poder fazer para auxiliar meu filho, se ele tiver ou não a depressão, né? Uhum. Se ele tiver ou não, as Sim. características são essas. O que eu vou poder fazer, né? E como profissional ou como família, trabalhar ali aqueles sintomas, o que a criança apresenta, Tá. independente de ter ou não nome, né? É. Um outro olhar que eu lanço sobre isso também, Amanda, igual você falou, que o diagnóstico muitas vezes serve para desculpa, né? Uhum, Do fazer, mas também serve como desculpa do não fazer. E é isso que mais me preocupa. Por exemplo, né? Vou elucidar aqui o que eu estou querendo dizer com isso. Quando uhum, você dá um diagnóstico e esse diagnóstico acaba se confirmando por mãos, né, dos médicos que são atestados para confirmação desses diagnósticos, o que que acontece? A família muitas vezes ela pode cair numa situação de não conformidade, né? O que que seria isso? Ah, ele não fala, por exemplo, uma criança com uma apraxia de fala, né? uhum, Ah, eu não vou estimular, ele não vai falar mesmo, porque ele tem apraxia de fala. Eu não vou incentivar meu filho a, a, ao convívio, à interação com os outros amiguinhos, porque ele tem TEA, né? Meu filho não adianta contrariar ele porque ele tem TOD. Então, é o não fazer, é a não conformidade, né? Então, isso eu acho que é um prejuízo muito grande para o desenvolvimento da criança. Então, acho que o sim. profissional, nesse sentido, ele tem que estar muito atento às famílias, quando se chega a um diagnóstico, para não cair nessa não conformidade do não fazer. Né? Eu não Sim. vou fazer tal coisa porque ele não vai fazer mesmo, ele tem tal coisa, ele tem isso, ele tem aquilo, seja o nome que for. E isso eu acho muito prejudicial, isso é muito perigoso, né? E o duro, Kedna, é que a tendência das famílias é fazer isso porque eles não têm Sim, conhecimento, né? é, Eles não têm esse conhecimento. Então, para eles eu consegui o diagnóstico, é isso que ele tem, então agora eu não sim, posso mais bater de frente, ou eu não tenho. Então, ele não tem conhecimento do que ele pode sim, fazer, como pai, sim. como mãe, como avó, como irmãozinho. O que ele pode fazer para ajudar, né? Uhum, Então, assim, esse profissional que atende esse tipo de público que a gente está falando aqui hoje, ele é, precisa realmente ter esse olhar atento para buscar olhar para essa família, às vezes até encaminhar para o atendimento, né, da família ou individual. Eu vejo que essa dificuldade está mais lá na mãe lidar com essa situação, ou no sim, pai, ou do irmãozinho lidar com o irmão que é diferente dele, que não sempre vai ser diferente, né, mas tem alguma coisa ali que está sim, incomodando. Então, eu acho que é muito importante não olhar só aquela criança que veio como sim. queixa, mas E aquela família observar, como um todo. e observar também a dinâmica familiar, né? Como é que essa família se estrutura em torno dessa questão que virou um diagnóstico, porque muitas vezes o Sim. diagnóstico ele vem para tirar uma pilastra que estava ali no meio, porque a criança muitas vezes ela é só o sintoma. Aí você começa a mexer, desaba a Uhum. estrutura inteira. Então, como é que essa Nossa, dinâmica se organiza em torno, né? Ou dessa sim. deficiência, ou dessa questão que virou uma patologia diagnosticada, vamos dizer assim, né? Sim. Realmente. Na verdade, Kedna, eu vou contar um pouquinho para você. Eu acho que sobre isso a gente não conversou, né? Como que foi aí para que eu fosse
afinalando ali o meu olhar para Aham. essa questão familiar, né? Então, assim, dentro das APAES, o nosso foco principal como psicólogo sempre é trabalhar com a criança, né? Sim. Então, assim, a gente vai... Isso é, assim, no geral, né? Então, eu tenho que Uhum. trabalhar, aquela criança, ela tem uma deficiência intelectual, então ela tem uma inabilidade do comportamento adaptativo, dificuldades, Tá. você vê ali parte cognitiva, então a gente tem Uhum. que abordar ali, trabalhar na estimulação só com aquela criança. E eu comecei a notar que aquela família que vinha para trazer a criança, às Tá. vezes não tinha conhecimento nem por que estava trazendo. Né? Eu tô levando lá, Tá. não sei nem por que eu tô levando. Então eu comecei a trazer essa família para conversar mesmo, para mostrar o que era feito ali, como que era feito, para conhecer como que era em casa, no que essa família Aham. orientar, no que essa família podia fazer lá na casa. E eu comecei a perceber que a dificuldade que aquela criança tinha, até eu, assim, tem alguns casos que, né, hoje eu falo que tem uns casos que dói, assim, na gente, quando a gente pensa Sim. que a criança é boa demais para o que ela vive em casa, Sim. né? Então eu comecei a olhar e falar, gente, eu não tenho o que fazer com essa criança aqui. Ela não apresenta quase nem um terço do que tá esse problema na casa, Das né? questões que Do que é permeiam o essa ambiente família. familiar, né? Isso, então assim, aí eu comecei a mostrar mesmo quanto eu precisava tá além daquele atendimento clínico ali só com a criança. E comecei a fazer um Sim. trabalho junto com essas famílias e a gente começou a ter um olhar diferenciado, né, para Aham. até fizemos já grupo de mães, né, grupos de irmãos. Então, assim, para trazer essas dores das famílias ali, daquele familiar e Uhum. conversar com ele e ajudar ele mesmo a olhar para o que ele poderia fazer por ele, pela família e pelaquela Sim. criança que ia lá na PAI. Então, assim, dessa forma eu vi que o trabalho foi indo e isso eu fui trazendo para a clínica quando eu Uhum. fui também atendendo as crianças e fui olhando também para esse entorno dela em Sim. casa. E hoje, né, o meu trabalho, eu falo que eu até brinco com os pais, né? Se não é para a família entrar no processo psicoterapêutico, Ah, sim. eu não atendo, né? É. Então, assim, porque é muito pouco que uma criança pode levar da terapia para modificar o meio dela. Sim, é É muito verdade. pouco, né? Então, assim, quando a gente pensa nisso, eu penso que a família ela tem que buscar profissionais que estão realmente qualificados para o que ela Uhum. busca, né? Existem Sim, as famílias que realmente elas querem buscar um diagnóstico, porque sim, elas já estão preparadas, elas querem realmente saber, ó, então eu preciso fazer esse exame, meu filho precisa tomar esse medicamento. sim, Elas já estão estimulando em casa, elas já fazem esse outro tipo de trabalho, então elas vão buscar pelo diagnóstico. Então ela tem que sim. buscar profissionais qualificados, profissionais que consigam ter esse olhar para encaminhar para a rede aí multiprofissional adequada, Sim. Alguém que né? vá dar conta de abraçar essa criança com a família, né? Porque Uhum, eu fico muito triste, assim, quando eu vejo alguns profissionais que se dispõem a atender a criança, mas que, por outro lado, não está disposto a olhar para a família, que é isso que você acabou de dizer. Né? A criança, ela quando entra no setting terapêutico, que é ali a sala da terapia, ela nunca entra sozinha, né? A nunca, criança, né? ela traz uma malinha junto com ela, eu digo que é uma malinha invisível, né? Que tá cheia de coisas que muitas vezes não é dela, não pertence a ela, não tem nada a ver com ela, mas que está sob a guarda dela. E a Sim. criança, muitas vezes, ela não tem, muitas vezes não, né? Eu diria que todas as vezes. A criança, ela não tem estrutura para guardar essas coisas que são delegadas para ela, né? E aí, como Sim. é que a gente faz? Eu acho que o nosso trabalho é mais ou menos esse, aí tirando as coisas da malinha e devolvendo para quem é de direito. Mas a gente só Isso vai mesmo. conseguir fazer isso quando tá todo mundo embarcado no mesmo processo. Você não consegue fazer isso Sim. se a família não estiver ali, não estiver atenta, não estiver junto. Então, o trabalho solitário com a criança, eu diria que o efeito ele vai aparecer.
né? Porque eu já me Uhum. deparei com alguns casos nesse sentido. Recentemente eu tenho recebido alguns pares de profissão, assim, pessoas que estão há menos tempo, né, atendendo, que ainda estão se lidando com essas coisas. Eu tenho recebido muita, eu tenho ouvido muito essas questões. Nossa, eu estou muito angustiada porque assim, a criança veio, eu estou atendendo há não sei quanto tempo, eu não consigo fechar o diagnóstico, o desespero pelo diagnóstico, né? E eu Sim, não sei mais o que fazer com ela. Tá, mas e a família? Ah, mas o que que tem a família? Eu não atendo a família, eu atendo só a criança. E esse é um erro muito clássico, né, Amanda? Acho que a gente pode vai também atender essa trazer. criança para o resto da vida, né? Vai, não vai? E é isso que eu tenho dito, né? Que quando a criança entra pela porta do seu consultório, ela nunca está sozinha. Ela tem o pai, a mãe, muitas vezes o tio, a avó, né? O sobrinho, sabe assim, ela tem o papagaio, o cachorrinho, ela tem todo mundo junto com ela. E eu acho que é um erro Sim. muito grande a gente não olhar para essa estrutura toda que está em volta, né? Até para a gente poder entender onde é que está ruindo aquilo que está acontecendo ali. Sim. Tem até uma pergunta, Amanda, vou deixar para você aí, da Hum. Andressa, que ela é psicóloga, né? Ela tá perguntando, ela fez uma pergunta assim: quando os pais são muito apegados no diagnóstico e querem uma solução rápida para o negócio, né? O que que a gente faz? Eu acho que entra muito nisso que a gente está falando, né? É. Na verdade, são esses os pais que eles mesmos eles não estão preparados para o diagnóstico. A gente fez uma divisão, né? A família que Uhum. ela está preparada, então ela precisa desse diagnóstico às vezes para tomar algumas outras condutas que só depende do diagnóstico, né? Sim. E aquela família que busca o diagnóstico ou para ter uma justificativa para aquele comportamento, né? Ou para ou para não fazer, né, nada e falar ele tem isso, É né? um Ou conforto, né, então para si um próprio, né? conforto. Então, assim, eu acho que o ideal é trabalhar com essa família, pontuar para ela o É. quanto ela precisa, né, de ajuda, até porque se ela pega esse diagnóstico assim, igual ela falou, né, não consegue Se largar desse apega ao diagnóstico, diagnóstico, é. se apega ao diagnóstico, né? Então, assim, trazer mesmo essa reflexão, esse olhar para essa família e fazer com que ela, aos poucos, vá visualizando o Aham. quanto só ter o diagnóstico não trará evoluções significativas para a própria criança, para o próprio filho. Eu acho que a partir Uhum. do momento em que essa família, porque enfim, os pais e as mães, eu acredito que eles querem esse diagnóstico pensando no melhor para os filhos. Sim, também Então, a partir acredito do nisso. momento que você consegue mostrar para esses pais, é claro, a partir do processo terapêutico, né? Mostrar para esses pais que ter esse diagnóstico não o auxiliou porque ele não estava preparado, né? Eu acho que Aham. aí as coisas começam a caminhar, Tá. né? E uma questão muito importante que eu já tive assim alguns casos e tenho olhado muito para essa questão é o quanto esse diagnóstico às vezes vem para um peso, né? Porque às vezes os pais eles também não esperam. Tem os casos dos pais que eles não esperam diagnóstico, eles só veem alguma coisa acontecendo de diferente e eu preciso de ajuda, se sentem muito perdidos, né? Uhum. E não conseguem ali, então eles levam os profissionais para buscar, né? Então, assim, eu vou para buscar o que está acontecendo com o meu filho. Mas ele nunca espera um nome, um diagnóstico. Tem as famílias que elas não esperam levar e falar, ele tem TOD, ele tem sinais de uma criança com TOD. Vamos fazer uma avaliação para encaminhar para um neuro. Tem famílias que elas não estão preparadas para esse nome. Enquanto umas buscam, né? É. Outras não estão preparadas. Outras Então eu acho que desabam uma casa na cabeça, né? nossa, é como falar assim, pronto, agora eu dei uma sentença para o meu filho, ele não Sim, vai além. Aí já começa as pesquisas no Google, é.
né? Que a gente, é uma coisa que a gente tem que pontuar. Começa os Sim, pais a pesquisarem, a ver como que é um adulto assim, o que que acontece. E, querendo ou não, a gente sabe que as pesquisas lá vão aparecer o que tem sim. de pior, né? Se vai ser um adulto normal, se não vai, se vai poder fazer todas as coisas que o outro Se vai fazer faz. faculdade, se vai ter emprego, se vai namorar, se vai casar, se vai ter filho. Então, assim, eles começam a ter essa Sim, pesquisa, fazer esse tipo de pesquisa, e isso pode trazer muito malefício prejuízos, para essa né? família, né? Muito prejuízo para essa família. Então, eu acho que daí nós profissionais precisamos ter esse olhar atento. Uhum. Será que é bom o suficiente para essa família hoje, nesse momento, ouvir, olha, o seu Aham. filho ele tem sinais disso, disso e disso, vamos encaminhar ou não? Sim, Será que eu preciso segurar essa família aqui, né? Da criança pequena, né? Então, segurar essa família, ajudar nessa estrutura, né? Ajudar também nesse atendimento da criança, focando não no diagnóstico, mas focando no que eu preciso trabalhar ali, sim. né? Se é uma criança com falta de habilidades sociais, então o que que eu preciso trabalhar, o que que eu vou trazer para essa família? Às vezes é uma família, até esses dias tive uma questão assim, então assim, é uma família que não deixa posar na casa dos amiguinhos, uma criança Sim, já maior. Não pode ir na casa dos amiguinhos, muito insegura, os amiguinhos não vêm, um é. filho único, não tem, assim, não tem outra relação com criança. Aí quando coloca, vai numa festinha de aniversário, ele não sabe brincar. Ele não Sim, sabe. Então, assim, ele não sabe brincar, ele não sabe se relacionar com as crianças, né? Então, daí começa, meu Deus. Então, assim, se esse profissional ele não tem esse olhar para o entorno, né, dessa criança, o que está acontecendo que está fazendo com que essa criança não saiba? Ela não uhum. sabe, ela não tem essa habilidade. É a Então, eu famosa acho que isso avaliação também é muito. ambiental, né? E Uhum. contextualizada, porque daí muito provavelmente vai se dizer que essa criança é terra, né? Não tenho dúvida disso, Sim, sim, né? Muito sim. provavelmente isso vai acontecer. Amanda, a gente tem uma pergunta aqui, ó. Para algumas famílias é uma angústia não saber o que o filho tem. Então, para muitas Uhum. famílias, né, para esse tipo de família, é angustiante, uma vez que o diagnóstico não seria uma busca dessas várias respostas. Depende. É, eu ia falar exatamente isso. Depende, porque. Pode falar, pode falar. Não, pode falar, pode É, eu acho terminar. assim que essa angústia de não saber o que o filho tem é uma coisa. O que o seu filho tem, não necessariamente ele precisa ter um nome. Você precisa saber quais são os comportamentos relacionados ao quadro clínico do seu filho, quais são as deficiências relacionadas ao desenvolvimento daquele filho, daquela criança, daquele adolescente, né? Não necessariamente um nome científico que isso vai ter. Porque Isso muitas vezes mesmo. isso gera muita confusão. Eu conheço muitas pessoas, por exemplo, que têm TEA, que não têm características de TEA, mas elas se enquadram. E a partir do momento que você dá nome, falando que uma pessoa é TEA, ela está sujeita a uma série de bloqueios posteriores e uma série de desacreditações posteriores que não aconteceria se não tivesse nome. Se a gente se atentasse simplesmente de que, assim, é uma criança, o que, que ela precisa, né? Eu gosto muito desse viés, vamos dizer assim, né? O que, que a criança, o que, que a adolescente precisa. Ah, ele tem dificuldade no convívio social. Então, vamos trabalhar as habilidades sociais? Vamos. Ah, a criança tem dificuldade de relacionamentos parentais, né? Tipo, com irmão, com pai, com mãe. Uhum. Então, vamos trabalhar esses relacionamentos, porque se a gente buscar o nome, muitas vezes, ele não resolve muita coisa. Agora, se você Sim. identificar o que é que o seu filho precisa enquanto pessoa, você pode ter certeza, ele Uhum. vai ser muito mais feliz e você também do que se você estivesse em um papel escrito um nome, né? Sim, sim. Mas é que, infelizmente, Kedna, assim, qual que é o meu olhar? Aham, Nós viemos, eu vejo assim, se a gente pensar historicamente, né? aham, Antes aham. não se tinha nome para nada. Não. Então, se eu lembrar lá da minha turma da escola, né? Se eu pensar lá na Ah, minha, na sim. minha sala de aula,
eu ia dar, nossa, hoje tem tudo quanto é diagnóstico, você imaginar lá dentro, né? Verdade. Mas não se tinha nome para nada. Então, assim, os professores tinham muito dificuldade com alguns comportamentos, outros com habilidades sociais. Então, assim, isso Sim. existia, só que não se tinha nome. E não se era trabalhado também. Eram as crianças diferente, aquele lá ali é muito bravo, aquele ali, né? Então, assim, Sim, acontecia essa diferenciação entre as crianças ali, até não pelas crianças, porque nós mesmos, né? Não estava nem aí, mas por Sim, parte dos adultos, do exatamente. professor, né? Então, você não senta perto daquele porque ele vai te atrapalhar, ou, enfim, essas questões, mas não se tinha esse diagnóstico, não se tinha esse nome. Sim. A partir de um momento na história, nós tivemos um boom do diagnóstico. Né? Se a gente pensar quando chegou lá o TDAH, que eu acho que foi o primeiro, né? O Foi percursor um dos aí, primeiros, foi mesmo, foi mesmo. foi um dos primeiros. Ele veio assim com uma força, então tudo o que se olhava para a criança, e tanto na escola ou só em casa, eu falo assim que tem aquele diagnóstico que a criança é só em casa, eu acho muito, muito engraçado, né? Como que ele é na escola? Ai, é uma belezinha. Nossa, faz tudo, é assim, essa, mas chegou da porta para dentro. Nossa Ele Senhora. só é Aí, desafiador em casa, ele só tem TOD quando ele tá é. dentro de casa, né? Quando ele Então, tá na assim, eu rua, acho na que escola. eu acho que isso é importante a gente olhar também, né? Então, nós Uhum. tivemos um boom de que tudo era necessário ter um Sim, diagnóstico, ter um nome. E nós sim, deixamos de ter esse olhar. Então, nós viemos do nada, eu falo, viemos do 8 e fomos para o 80, pro né? 80. O 8, onde era se visto, enfim, era estranho ou dava trabalho, ele era daquele jeito e não se Sim, fazia nada com aquilo. pois Né? é. Não se dava o nome, mas também não se fazia nada com aquele comportamento, É, né? Ou com aquela inabilidade ali de relações, enfim. E fomos para o 80, que foi, vamos dar um nome e enquadrar essa criança com esse tipo de comportamento sim, em algum sim, lugar, sim. Ele precisa né? entrar em algum lugar, ele precisa estar Precisa enquadrado, entrar. né? Isso, ele tem alguma coisa ali, eu preciso dar um nome para aquilo. Então, eu Uhum. acho que hoje nós estamos num momento muito especial, assim, um momento muito diferenciado, que é um momento onde nós passamos do 8 e já caímos na real do 80. Já caímos na real, já notamos que esse 80 Sim, não resolveu nada. Nós temos crianças ali que já tiveram esse diagnóstico, temos crianças já medicadas e que não tiveram resolução. sim, Então, eu acho que as famílias hoje já estão olhando, e os profissionais também, com um olhar um pouco mais, mais especulativo, né? Eles já estão sim, olhando para, sim. tipo, nossa, será que só eu colocar um nome aí vai É, resolver? verdade. Né? Então, eu acho que isso é muito importante, né? Quando a gente pensa ali no diagnóstico, é olhar realmente, né? É. Só esse nome, mostrar para essa família que só com esse nome a gente não vai ter Sim. grande significativa ali para o filho, né? E a gente pode talvez dizer também, né, Amanda, que o quanto é perigoso muitas vezes esse dar nome. Vamos falar um pouquinho do contexto atual, né? A gente está vivendo um Uhum. momento assim que é assombroso, Nossa, dilacerador para todo mundo, sem exceção. Para as pessoas que já perderam pessoas, para as pessoas que estão afastadas de pessoas que precisaria estar perto de alguma maneira por cuidado, enfim, né? uhum. Então, assim, a gente já está vivendo um momento muito delicado. E aí, eu pelo menos tenho visto muito isso por aí. Até queria deixar um alerta para as pessoas de que, assim, gente, não é assim que se faz um diagnóstico. O diagnóstico, a gente está falando muito aqui, né? Cuidado, o diagnóstico, ele é necessário. Em muitos casos, né, Amanda, é importante, acho que a gente falar Sim, sobre isso, né? O diagnóstico, ele é sim, extremamente importante. A gente não está aqui dizendo que o diagnóstico ele não deve acontecer, pelo contrário, a gente está falando exatamente o cuidado que a gente tem que ter
para nomear algo que é sobre a vida de uma pessoa, porque você coloca a vida da outra pessoa de ponta cabeça quando você dá um diagnóstico. Então, eu acho que, Sim. né, Amanda, eu acho que a gente está fazendo exatamente o oposto. A gente está falando justamente da responsabilidade, do cuidado que a gente tem que ter, principalmente nós psicólogos, que os nossos diagnósticos, eles são muito agressivos muitas vezes, eu diria, né? Ninguém recebe um Muitas diagnóstico vezes não, feliz. né? Eu Ninguém acho que recebe. não tem nada que a gente possa falar assim que vai ser Pois bom, né? é. Ninguém recebe um É, diagnóstico e sai feliz da vida da sala de um psicólogo. Ninguém. Eu não conheci ninguém até agora. Né? sim. E a gente está querendo chamar a atenção exatamente para esse outro propósito, de que quando você der um diagnóstico, tenha muita certeza do que você está fazendo. Uhum. E não necessariamente dei um diagnóstico porque eu precisava dar um nome para essa família para eles me deixarem em paz. Acho que é Sim. disso, é essa mensagem que a gente está querendo Eu levar. acho que se tiver esse sentimento aí de que eu preciso dar um É, nome para essa família e me deixar em paz, é melhor encaminhar. não é? E não dê Deixa que outra pessoa diagnóstico. dá esse nome, né? É muito melhor isso. Então, eu acho que é nesse Sim. sentido, né, que a gente está chamando atenção para essa coisa de olhar além daquele diagnóstico. E aí, o que eu queria dizer Uhum. com isso? Eu acho que o momento que a gente está vivendo agora é mais preocupante ainda. A gente tem que olhar muito mais para além desse diagnóstico, porque assim, eu tenho ficado muito triste, né, que eu estava falando, de ver coisas do tipo assim, principalmente Instagram, internet, Facebook, enfim. 10 sintomas de que você está com depressão. E aí tem uma listinha de coisas. Gente, nesse momento que a gente está vivendo, se ninguém Eu estou. tiver pelo menos 5 sintomas de depressão, realmente você tem que procurar um psicólogo urgente, porque você deve estar com algum problema, porque a gente não está acostumado a lidar com isso que a gente está vivendo, a gente não sabe lidar com isso que a gente está vivendo, a gente está Não aprendendo, sabe. Essa palavra eu acho que é a principal, não é? né? A gente não sabe Assim lidar como com as isso. famílias e os pais, eles não sabem, eles não aprenderam a lidar com o filho sem aula, sem Isso, momento de sair de casa, sem momentos com os primos, com os amigos, isso. não só levar o filho, mas também estar presente com os amigos, poder ir na Uhum. casa dos familiares. Então, assim, essa mudança de rotina, os pais não estavam preparados, né, Isso. para assumir a aula. Nossa, esses dias eu ouvi assim umas aulas, uns professores, que eu falei, gente, os professores estão achando que os pais são professores. Umas tarefas Sim, assim, sem um conteúdo específico assim por trás, realmente explicando isso. que essas famílias não têm conhecimento e não têm conhecimento pedagógico mesmo, assim, É, de como passar, como ensinar para essas crianças. Então, assim, os pais realmente eles não estão preparados, né? exatamente. E aí vai aparecer todos os diagnósticos possíveis. A Enia está falando aqui, né? São rótulos em cima de rótulos. E é isso. E nesse momento, muito mais, porque assim, aquilo que você, Amanda, falou agora há pouco, né? A gente está tão confinado, as crianças estão afastadas de tudo nesse momento, que assim, é fácil você falar que ela está irritada, ela está respondendo, ela está isso, ela está aquilo, porque ela tem um transtorno. É Né? Que muito é o mais opositor fácil, né? desafiador. É mais fácil, é mais reconfortante, né? Não, ele não tem isso. Ele tá assim porque ele tem um transtorno qualquer. Ai, não é, meu filho não tá triste, ele não tá isolado por causa do isolamento. Ai, meu filho está com depressão. Então, é Sim. muito mais preocupante esse momento, essa questão de dar diagnósticos assim, ó, como se fosse quem quer dinheiro, sabe? Sim. Justamente por esse momento que a gente está vivendo, porque as emoções, elas estão muito exacerbadas em todos os aspectos e para todas as pessoas. Eu fico muito triste quando eu vejo professores escrevendo, gente, em redes sociais, enfim, seja lá onde for, né? Agora os pais vão dar mais valor para os professores, agora as pessoas vão entender. Gente, desculpa, mas assim, cada um escolhe a profissão que quer e que gosta. E muitas pessoas Sim. nem escolheram uma profissão porque não tiveram essa oportunidade na vida. Então, não vem agora Uhum. exigir que de uma hora para outra vire todo mundo professor,
médico, psicólogo, fonoaudiólogo, Fono, né? Porque é isso. Seu filho está com transtorno de aprendizagem. Não, ele não está com transtorno de aprendizagem. Ele está com uma dificuldade acentuada neste momento, porque ele está fora do ambiente escolar. E desde que a sociedade é sociedade, as crianças precisam da escola. Mais do que para aprender, é lá que eles aprendem coisas básicas de como se comportar no mundo social, sim. né? E isso não Eu está acho que aí, acontecendo. Kedna, merece até uma ressalva, assim, quando eu também vi algumas pessoas colocando que a escola, eu até agora me veio assim certinho, Sim. que a escola não, ela só é para a questão do aprendizado e Não. essa questão social. Vi alguma postagem assim. Sim. Mas, gente, Eu vi também é que isso era fora. obrigação da família, né? Levar para o parque, levar para o Isso, shopping, isso porque isso é mesmo. socializar, né? Que absurdo. Isso. Na verdade, assim, é ali, gente, o círculo de amizades, Sim. ali onde você vai ver, olhar, né, com o olhar do outro também, ver as frustrações, reagir aí ele gosta do vermelho e eu só gosto do azul, eu quero a Sim, bolsa, não sei do que, o sim. outro quer aquela bolsa, ou ele tem e eu não tenho, e eu A preciso cor também da aprender a lidar caneta, com né? isso. A cor da Então, caneta. então, assim, tudo isso é muito importante, né? Então, assim, a gente identifica que hoje o momento não está, né, é viável, a Sim. gente tem que olhar, cada um olhar a sua família, ver o seu caso, né? Mas também precisamos relatar que as crianças estão em sofrimento, não só as crianças, né? Nós As estamos em famílias sofrimento, todas, as acho que as famílias, né? pessoas de forma geral, né? Estão Então, sofrendo. assim, pensa para uma mãe, igual eu tenho alguns casos assim, que veio todo o trabalho para casa. Então, Sim, aquele tempo que você fazia fora, hoje você faz em casa. Só que, gente, não tem sim. como a gente pensar que o trabalho vai ser feito da mesma forma, porque daí você Claro tem o que não. filho, você tem a casa, você não é feito da mesma forma. Então, assim, é se sobrecarregar. E se eu sou enfermeira, Amanda, como é que fica? Então, né? Se eu sou Olha só, né? enfermeiro, se eu sou médico, se eu sou fisioterapeuta intensivista, porque são os profissionais, gente, que mais estão trabalhando, tá? Porque essas Uhum, intubações todas que estão acontecendo não seria possível se não fossem os fisioterapeutas intensivistas. Então eu deixo aqui um abraço enorme para essa comunidade, porque são profissionais que estão sofrendo muito e que ninguém fala deles, né? sim. E se eu sou um desses profissionais, como é que fica? Você acha que vai ser fácil alguém vir me dizer que, olha, procura um psicólogo para o teu filho, porque eu acho que teu filho está com distúrbio de aprendizagem? Como que você acha que a pessoa recebe essa notícia? Né? Como que você acha que isso impacta para aquela pessoa que já está em sofrimento por N motivos, inclusive, né, o pior de todos, que é o ambiente profissional altamente estressante. Esses profissionais, a gente sabe que eles estão à beira de um burnout a qualquer momento, né? Eles não estão aguentando Sim. mais essa pressão, que é um trabalho que era muito lindo e se tornou, além de lindo, agora extremamente desgastante. Só que essas pessoas também têm famílias. E se a gente pensar Uhum. nesse contexto de rotulação dentro dessas famílias, eu acho que a coisa pior, ela ganha uma potência muito maior, não é verdade? Então, são pais e mães, né, Kedna, não só esses, mas outros também, que continuam saindo para trabalhar. Sim, E que os filhos, às vezes, ficaram com avós que são analfabetos, sim, ou com avós que já são idosos, pessoas que só vão exercer o cuidado. O isso, cuidado básico, que é o quê? básico. Manter longe de perigo, da alimentação. E isso, pôr para E é dormir se for isso. necessário. É isso. Falar que tem que tomar banho, escovar o dente, olha lá ainda, né? Porque eu Sim, acho que às vezes é aquele caso só de tá aqui a comida e eu tô olhando e não vai acontecer nada de risco. Então, assim, são pessoas que elas não estão preparadas nem para falar que é para ficar sem ficar o dia inteiro na televisão, né? que não pode Nem ficar às no vezes celular.
que não pode ficar no celular. Às vezes são pessoas que elas estão ali e falam, nossa, que belezinha, nossa, ele é tão bonzinho, ele fica aqui, ele não dá um pingo de trabalho. É, mãe, mas como que ele ficou? Da hora que você saiu, ele tava com o celular, e a hora que você chegou, ele tava com o Ficou celular. o dia inteiro. Nossa, não dá um pingo de trabalho. Se eu não chamar para comer, nem lembra. Né? Então, assim, olha só essa estrutura, como que tem sido esse ritmo, né, de vida, essa rotina, essa falta ou excesso de, né? Então, assim, essa desestabilidade mesmo, né? Essa Sim. instabilidade, né? Então, eu acho que isso a gente precisa olhar antes de dar qualquer diagnóstico. Eu acho que um né? outro risco também, né, Amanda, só do diagnóstico por diagnóstico, é a tal da medicalização, porque o diagnóstico ele está diretamente ligado com a medicalização. Isso é um outro perigo, é Sim, um outro risco que a gente acaba assumindo dentro de um diagnóstico, né? Quando sim. você, acho que a gente está chamando tanto essa atenção da responsabilidade, de cuidado, não faça um diagnóstico por fazer, olha o que tem além, olha para o contexto, olha para o momento, né? Olha para a família, olha Uhum. para a dinâmica familiar. E acho que a gente não pode esquecer de dizer também dessa questão, porque muitas famílias, às vezes, pela desinformação, olha, seu filho foi diagnosticado com TDAH. Então, você precisa dar tal remédio para ele. As famílias que são mais bem orientadas, que os pais são mais instruídos, elas vão se questionar, vão questionar aquele médico, aquele profissional que está medicando, né? Se de Vão procurar uma fato outra opinião. se de fato isso faz sentido mesmo ou não. Mas a gente fala muito naquelas famílias que muitas vezes estão pedindo socorro por sabe assim, por uma luz no fim do túnel. E é muito provável que essas famílias abracem a medicação. E o quanto a medicação prejudica o desenvolvimento das crianças, né? Até porque, Kedna, eu sempre brinco, né? Uma família na frente do médico. Uhum. Aí o médico fala, ó, é isso aqui que você precisa dar para o teu filho. Gente, tem que realmente ser uma família muito crítica, ter um conhecimento Tem, muito específico, ou sim. estar rodeado de profissionais ali que têm essa visão, para falar, opa, vamos pensar melhor a respeito disso. A maioria, ela vai falar, é isso, doutor, então é isso que eu Sim. vou dar. Por quê? Porque ela Lembraram bem realmente a ela está gente aqui, procurando né? ajuda. Lembraram Ela está bem a gente aqui, procurando. a droga da obediência, de fato. Né? A gente Uhum. viveu isso há um tempo atrás, né, Amanda? A gente que é psicóloga um pouquinho mais de tempo, a gente lembra bem do boom da Ritalina, você lembra disso? Sim, Gente, sim. de 10 crianças, 7 eu arriscaria dizer, ali no começo dos anos 2000, 2003, 2005, foi mais ou Eu menos ia nesse período, arriscar né? os 9, viu? Né? 99 por É, aí, né? é, Acho que foi de cada. Era assim, era um negócio absurdo, você lembra disso? Gente, eram sim, muitas crianças tomando a tal da Ritalina, porque era a droga do momento. Hoje, graças sim. a Deus, diminuiu muito. Embora a gente ainda vê ainda, né, muita coisa que a gente E eu não, acho não que aí a gente pode concorda, né? pontuar uma questão, Kedna, que muitas dessas famílias davam a medicação, e daí né, o espaço terapêutico ali, elas falavam assim, mas eu não vejo diferença, sabe? Eu dou, mas nossa, não melhora, parece. Então, assim, olha Sim, só, o quanto nós profissionais precisamos levar essa mãe, esse pai, a pensar naquilo que ele está falando. Ele está sim, falando que ele está dando um medicamento para ter um resultado, que para ele que não seria aquele tá. resultado, e foi prometido para ele aquele resultado, e não está tendo. Então, qual que é a Sim. função de continuar dando essa medicação? Será que esse diagnóstico está correto? Né? Será que é necessária essa medicação? Então, eu acho que assim, só no discurso dele mesmo, né? Eu acho que a gente já pode fazer com que ele olhe para esse discurso, né? Pois é, eu tô rindo porque assim, você falou que você não está conseguindo ver as perguntas, né? É demais. Não tô. Olha só, se a criança tivesse duas reclamações do professor, acho que complementando o que a gente estava falando daquela época de um tempo atrás, né? Se a criança tivesse duas reclamações do professor, que ela estava conversando muito, na outra semana ela já vinha tomando Ritalina. Pronto. E era isso mesmo, era exatamente esse cenário. Sim. Hoje a gente tem uma outra droga que eu prefiro nem citar o nome, porque
eu tô vendo um cenário muito perigoso em torno dela. Eu acho que a gente É, tem que ter cuidado até, você já sabe, né? não Eu precisa nem prefiro, comentar. eu prefiro não falar o nome, porque eu não gosto nem de dar o ibope que ela merece. Algumas pessoas vão acabar pesquisando, é fácil de adquirir, então melhor não. Mas assim, o quanto eu tô vendo as famílias, principalmente nesse momento de pandemia, medicarem as crianças muitas vezes por conveniência, tá? A gente está falando de famílias que se preocupam, mas existem também aquelas famílias que preferem a paz, a Sim, incerteza ou ao incômodo de ter uma criança ali que não sabia o que fazer com aquela criança. Então, pum, põe a medicação. droguinha lá, é fácil de dar, é fácil de pegar e pronto. Acabou-se os problemas, né? Só que assim, gente, são coisas, tudo tem os dois lados, né, Amanda? Tudo tem o pró e o Sim, contra, mas tudo tem também consequência. E são consequências. drogas que têm uma consequência muito forte no desenvolvimento psíquico dessas crianças. Sim. E aí, Eu muitas acho que a vezes, eu gente me precisa olhar pergunto, né? sempre a longo prazo, A né? longo A longo prazo. prazo, o que que pode causar esse meu, né, ter um diagnóstico, o que pode causar essa medicação, o que pode causar eu deixar de dar o Sim, estímulo adequado só pensando em que eu tenho o diagnóstico e pronto. Então, sim. acho que, não sei, acho que está dando nosso tempo, né, Kelly? Ah, Acho eu que acho tá que a ali, gente vai. pode mais um pouquinho aqui. Então tá, porque eu ia falar assim, meu Deus, vai acabar e nós vamos ficar pela metade, É, não. né? Então, assim, o quanto é importante, né? Olhar mesmo assim e saber a longo prazo Sim, o que que eu espero, o que eu quero do meu filho, né? O que que eu tô pensando aqui a longo prazo, não só agora. Eu quero sim. cessar com esse comportamento, é só isso que eu quero acabar com essa oposição, eu quero acabar com esse mal, com esse comportamento desafiador, né? Que, né, essa bagunça, é isso que eu quero fazer, A né? birra, Então, né? a birra, os choros, os gritos. Então, assim, porque olha só, né? Até agora eu falei das birras, choro, grito, já me veio um, né? Então, assim, se eu quero acabar com isso, eu preciso olhar para esse comportamento e ver qual é a função que ele tem, o que que ele está querendo me dizer com Sim, esse comportamento, né? sim. Que esse comportamento está me dizendo. E Aham, isso eu acho que dentro de uma equipe ou de um profissional, um psicólogo que tem essa visão, que tem esse trabalho com as famílias, eu aham. acho que é importante trazer essas famílias para esse olhar de, opa, Sim, então eu posso fazer outras coisas no meu próprio comportamento, né, como mãe, como pai, para que o comportamento do meu filho mude também. Porque a sim. relação familiar, às vezes a gente só olha numa criança que fala não o tempo todo, que quer chamar atenção o tempo todo, ou que se isola, enfim, vários tipos de comportamento problema, e a gente não olha para as vezes que a mãe e o pai ou grita o tempo todo, ou diz não o tempo todo, ou tá ali no vucu-vucu de lavar roupa e faz uma coisa e faz outra e volta lá. E a criança Sim. ali, querendo, ô, mãe, ó, eu tô aqui, eu preciso de alguém, brinca comigo, vamos assistir um desenho junto, precisa brincar, você não gosta de brincar? Vamos assistir um desenho junto, se interessa pelo que eu tenho interesse, olha o que eu tô jogando no celular, veja o que eu estou fazendo. Então, assim, o quanto essa mudança de comportamento dos pais traz mudanças significativas na vida das Sim. crianças, na vida dos E próprios são filhos, né? mudanças muitas vezes impostas pela própria condição, né? Eu acho que agora, Uhum, nesse momento que a gente está vivendo, qual é a família que não está desse jeito? A mãe sim. multifuncional, né? É quase que um computador ali, porque ela tem todas as teclas, né? Ela tem a tecla de lavar, de passar, de cozinhar, de ver o que os filhos estão fazendo, acompanhar a lição de casa, plugar para Não aula é mais lição de online. casa. Não é Ah, mais mas lição de alguns, casa. além, A- ainda tem a lição de Agora é, casa. agora Além é de tudo. tudo, né? Ainda tem a tarefa. Gente, E aí assim, né? Como é que isso não vai afetar ninguém? Como que isso não vai entrar pela porta da casa das pessoas e deixar todo mundo de uma certa maneira com, olhando assim, né, ao primeiro olhar, alguma patologia, alguma psicopatologia. Gente, é quase Uhum, que ganhar na Mega Sena, porque eu diria que é um cenário quase que impossível neste primeiro momento, né? Assim, sim, olhando, é, pum, tô olhando para você, tá? O que que você tem? A pessoa sim. começa a descrever, nossa, você tá com depressão, nossa, você tá com síndrome do pânico, porque você só chora, gente.
é uma sobrecarga É e as muito mulheres estão difícil. sofrendo muito com isso, né? Eu acho que as crianças e as mulheres, não que os homens não sofram, eles sofrem sim e sofrem junto, mas o homem é aquela coisa de que assim, as tarefas ainda são muito desiguais, né? Ainda é tarefa da mãe o cozinhar, o Infelizmente, lavar, né? o Mas passar. A mãe, ela carrega com ela isso, né? Só que a mãe sim, também vai ao supermercado, a mãe também vai à farmácia, a mãe... Gente, é tudo, é o banho, é o jantar, é tudo. Então, assim, é difícil hoje dizer que tá todo mundo saudável. Eu vi uma frase esses sim, dias que eu achei perfeita. Seja gentil com todo mundo, porque quase ninguém tá bem. E é verdade. perfeito mesmo. Eu acho que quase ninguém tá bem. Eu arredondaria, eu diria que ninguém tá bem. Porque tá todo Ninguém mundo, de também. alguma maneira, angustiado, triste, extremamente triste, desesperançoso. Tem muita gente dessa forma. Ah, tá Sim, certo, tá errado. Acho que isso é assunto para uma outra pauta. Mas o principal, talvez, da gente dar esse resumão é de tomar cuidado com a forma como a gente vai olhar, né, a partir daqui para as famílias, porque assim, agora, se a gente fizer um diagnóstico, 98% das pessoas estão com depressão. Muito provavelmente, ao final dessa pandemia, a gente vai ter 98% das crianças com TEA. sim. Transtorno Principalmente, bipolar. principalmente os As filhos únicos, crianças. né? Não vão querer brincar com ninguém. E, Ah, ele tá no TEA. Ah, ele não quer falar com e, ninguém, ele não quer socializar, ele tá no TEA. Não, ele se acostumou com uma situação, porque criança a gente acostuma. não A quer ir para a gente acostuma. escola, É. não Aí quer vai dizer que a voltar mais para a criança. escola. E a gente vai ter muito diagnóstico. Então, muito importante, né? Acho que a gente chamar a atenção para as pessoas de que, assim, a partir desse momento, tomar mais cuidado. Eu acho que a palavra é essa, né, Amanda? Cuidado, zelo, Sim, na hora de avaliar e de fazer possíveis hipóteses diagnósticas de qualquer pessoa, seja criança, seja adulto, seja quem for, levar muito em consideração o contexto das pessoas, porque senão a gente vai começar a chover diagnósticos e medicação, né? Que é isso que vai acontecer, sim. né? Eu acho que aí você falou também uma coisa que a gente não falou durante a live, que adultos também, né? Sim, Então, assim, quem atende adulto, eu também atendo adulto, né, assim, individual, né, mas eu acho que para quem atende adulto também, tomar cuidado, ter sim, um sim. olhar mesmo além de falar para ele, olha, isso que você está sentindo tá lá no checklist meu que você tem depressão, que você tem síndrome do pânico, que você tem transtorno, né, de ansiedade generalizado, enfim, independente disso. Então, assim, que hoje nós Mas possamos ter esse olhar. o seu contexto não te traz um diagnóstico. As Sim, características podem ser de um possível diagnóstico, né? Mas se você for olhar sim, todo o contexto, às vezes te dá margem para dúvida. E a gente, eu gosto sempre de dizer, na dúvida é não. No sim, nosso sim. caso, eu acho que na dúvida é não, né? Vamos pedir Uhum. uma outra avaliação, vamos pedir um outro olhar, mas na dúvida Nossa, agora você me fez é aí. não. Até, a gente vai até pensando, né, vai ligando assim, Sim, né? Vira uma pinha, né? Então, assim, é isso mesmo. Na dúvida, né? Na gostei dúvida, dessa não. frase, Na Kedna. dúvida, não. Na Na dúvida, dúvida, não. né? Até Não é porque um verdade? diagnóstico, ele rotula mesmo, ele vai ficar É, ali. Por mais que depois lá na frente a gente fale, nossa, ele não tem mais nada de características daquilo. Mas ainda vai ter aquelas desculpas, ainda vai ter aquele professor, ou aquele pai, aquela mãe que ainda vai falar, ele não faz porque ele tem tal aquele diagnóstico, médico, né? Enfiando remédio aquele goela médico. abaixo. Então, assim, a gente precisa realmente, eu acho que é o cuidado, né? Eu acho que essa live, assim, quando você me convidou, Kedna, na hora eu pensei, eu falei, nossa, eu acho que um tema assim, hoje é um olhar além mesmo, Importante, além do né? diagnóstico, né? Então, assim, porque hoje eu vejo muita live falando do diagnóstico, falando, É. né? Vamos fazer uma live sobre o TOD, outra sobre o TDAH, outra sobre. Então, assim, a minha visão hoje como profissional é realmente, acho que é bem parecida com a sua, é desse É. olhar além, né? De pensar nessa família como um todo e de cuidar, né? Cuidar
dessa pessoa que depositou a confiança, né? confiança. Porque quando a gente tem um paciente ali, ele deposita confiança em nós, Sim, né? Então sim. ele acata, né, muitas vezes aquilo que a gente fala, toma como um saber, né? Eu brinco até lá na PAI, eu sempre falo, gente, o pessoal acha que eu vou chegar com um pozinho lá, um saquinho, É, a bola de né? cristal, pum, É, então, nasceu. assim, então nós precisamos então pensar mesmo em como nós somos vistos como psicólogos, né, por aquela família, o porquê que ela buscou a gente, qual o conhecimento que a gente tem naquilo, e se não tem, ser sinceros com essa família e falar, olha, Sim, sobre esse assunto, né, sempre eu gosto de falar isso, olha, até aqui eu vou, daqui para lá, né, ou com você sim, eu posso, com o irmão eu não exato, posso, né, exato. ou eu estou com os pais, o filho vai para lá. Então, assim, sempre de ter essa divisão É, e ser sinceros com nós mesmos, até onde a gente pode ir, até onde a gente tem conhecimento, né, e ser sincero com essa família que depositou tanta confiança, cuidar, né, é. desse diagnóstico aí. Eu acho que é isso mesmo. Então, eu acho que se de alguma maneira a gente pudesse resumir tudo que a gente falou aqui em mais de uma hora, acho que é isso. É cuidado, né? Cuidado em dar, em dar um rótulo para alguém, em colocar uma plaquinha na testa de alguém, porque isso pode mudar a vida de alguém, assim, drasticamente, de uma maneira muito negativa, né? E Sim, talvez não reflita a realidade daquele momento, né? Eu sim. acho que é isso, né? E não foi visto além, né? Não foi É, olhado além, foi olhado eu só acho ali que sim. naquela horinha ali, né? Eu Então, acho acho que é que isso sim. mesmo, Kelly, né? Agradeço aí você por Ah, esse que convite, pena! por esse Puxa, dava vontade de momento, ficar aqui todo até. mundo que ficou, que acompanhou a gente. Nossa, olha, 25 pessoas até agora, mais de uma hora, tá? Você Nossa viu? senhora, Tamo bem. que Então, legal, que bom. mas é Eu só tenho a isso. agradecer, né? Eu vou deixar aqui embaixo depois todos os links da página da Amanda, os contatos. Para quem tiver dúvida, pode escrever pra gente, né, Amanda? A gente responde Sim, sim. depois. Sim, há uma E, questão que eu queria colocar, Kézia, né, claro. que nas APAES aqui, muita gente não tem Instagram, né, até pais Ah, não tá. tem, e eu costumo sempre, eu vou baixar a live, tá, pessoal? Uhum. Então, só para vocês souberem, eu vou baixar e vou Isso. colocar no YouTube, eu vou colocar no meu Ah, canal do ótimo. YouTube, então, para que vocês tenham acesso por lá, porque o YouTube hoje todo mundo tem, né, vai É lá, olha lá no verdade. aplicativo e pode assistir, tá bom? Verdade, verdade, verdade. Então Bem tá, Kézia, um lembrado, bem abraço, lembrado. Um um beijo, ótimo Amanda. uma ótima semana para você e para todo mundo que está aqui. Vamos pensar em novos temas, né? Para as próximas. Pois é, vamos, vamos. Já tem uma aqui que eu já anotei pra gente. Já fizeram uma sugestão, eu já anotei pra gente. Ah, legal, legal. Tá bom? Então tá bom, Um Kézia, beijo, um Amanda. beijão. Obrigada. Eu acho que foi muito válido. Acho que o tema foi super bem explorado. E a gente vai estar aí, a gente está à disposição de todo mundo. Um beijo para Isso todo aí. mundo. Um Boa beijo. Tchau, noite. tchau, A gente. gente se Boa noite. vê. Tchau, tchau.